Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula de fenômenos de transferência 2 e hoje nós vamos estudar a transferência de calor em superfícies estendidas ou também chamadas aletas. Bom, então quando a gente estuda a transferência de calor em uma aleta, na verdade ela é um caso especial da avaliação da condução de calor, porque ela envolve a transferência de calor por condução num sólido e a transferência de calor por convecção e ou radiação, então mais comum a convecção, mas também pode ser radiação, nas fronteiras de um sólido. Então, se nós imaginarmos essa nossa parede 1 e a nossa parede 2, ela está interligada por uma superfície estendida, ou seja, é um material aí das paredes que está ligando uma parede na outra. Então, é o sólido que está ligando as duas paredes. E esse sólido nós chamamos de superfície estendida ou de aleta. Então, se nós observarmos, as paredes estão com uma diferença de temperatura. Então, a parede 1 tem a temperatura T1, a parede 2 tem a temperatura T2, e elas estão com uma diferença de temperatura em que T1 é maior que T2. Bom, então nós sabemos que, havendo essa força motriz, vai ocorrer uma transferência de calor nessa aleta, nessa superfície estendida, por condução, né? Então, nós temos um material sólido, então o mecanismo de transporte ocorre em nível molecular, portanto, o mecanismo é condutivo nesta aleta, ok? E na fronteira, né? Então, vai depender se essa aleta está no formato retangular ou cilíndrico, enfim, na fronteira, aqui nas laterais dessa aleta, nós também teremos uma transferência de calor por convecção, porque nós estamos fazendo com que escoe um fluido numa temperatura T infinito, com um coeficiente convectivo de transferência de calor que nós estamos chamando de H. Certo? Então, perpendicular à transferência de calor por condução, então a flecha vermelha indica a direção do fluxo condutivo, nós teremos um fluxo de calor por convecção, visto que a temperatura T infinito, que é a temperatura do fluido, é menor ainda que as temperaturas T1 e T2. Então, também ocorre uma troca térmica por convecção na superfície, como a gente pode ver, ela é perpendicular à taxa de transferência ou fluxo de transferência de calor convectivo. Então, a aleta ela é um suporte que une as duas paredes, que estão a diferentes temperaturas, e eu tenho um escoamento cruzado de um fluido nesta superfície, certo? Então, nós já avaliamos que há transferência de calor por condução e por convecção. Nesse exemplo, nós estamos desprezando a radiação. Vamos considerar, então, os fluxos condutivos e convectivos que são mais comuns ou que a taxa de transferência de calor é maior, né, comparada com uma taxa de transferência de calor por radiação, que muitas vezes pode ser desprezado em alguns problemas práticos. Então, qual é o objetivo, né? Se nós tivermos interesse em aumentar a taxa de transferência de calor, então a gente tem um determinado problema em que nós estamos precisando aumentar a taxa de troca térmica. Por exemplo, eu quero resfriar um fluido ou uma superfície e para isso eu quero aumentar a taxa de troca térmica. De que forma eu posso fazer isso? Primeiro, eu posso aumentar o gradiente de temperatura, por exemplo, diminuindo a temperatura do fluido, né, do T infinito, só que isso implica num gasto energético maior, certo? Vamos supor que eu tenho essa superfície aqui da figura A e eu quero aumentar a taxa de troca térmica. Se eu aumentar o T infinito, eu vou a taxa... se eu diminuir o T infinito, né, fazendo com que a diferença de temperatura seja maior, a taxa vai aumentar. Mas isso implica gasto energético, né, para eu lá diminuir a temperatura desse fluido.
eu posso aumentar o coeficiente de convecção. Então, se eu aumentar o coeficiente de convecção, eu aumento a taxa de troca de calor. Só que para fazer isso, por exemplo, eu teria que aumentar a velocidade de escoamento desse fluido nessa parede. Então, eu teria que colocar um ventilador ou uma bomba com uma potência maior para aumentar essa velocidade de escoamento e tentar aumentar o coeficiente convectivo. Também eu tenho um gasto energético para isso. Ou a terceira opção seria aumentar a área de contato entre o fluido e a superfície. Então, se eu avaliar a figura B, colocando essas superfícies estendidas, essas duas superfícies estendidas, então a área superficial, que é essa área rosa, ela foi aumentada. Então, se eu aumentar a área, eu também aumento a taxa de troca térmica. Então, você aumentar a área pode ser mais barato do que interferir no gradiente de temperatura ou aumentar o coeficiente convectivo, certo? Por isso que se justifica em muitos problemas práticos de engenharia a introdução de aletas em algumas superfícies com o objetivo de aumentar a taxa de troca de calor. Então, algumas aplicações práticas em radiadores, para resfriar motores de combustão. Então, a gente pode ver aqui nesse motor, aqui embaixo, na figura de baixo, a gente tem todas essas aletas aqui que tem a função de resfriar o motor, certo? Então, ele troca calor com ar, né? E tem a função de resfriar o motor, tá? Em transformadores também, ó, percebo que a gente tem essas aletas aqui, ó, metálicas que são colocadas na função de resfriar também. Em trocadores de calor, né? Então a gente tem anelar aqui, a gente tem o líquido que escoa dentro, o gás fora. Então essas aletas vão resfriar esse tubo, né? Fazendo com que eu possa resfriar, então, o líquido que está passando, ou até mesmo aquecer, se for o objetivo aquecer esse fluido, né? Então, as aletas são, sim, aplicadas em vários casos práticos de engenharia. Então, de que forma que essas aletas podem ser inseridas dentro de um problema? Então, a gente viu como exemplo as aletas retangulares, com área de seção reta uniforme. Então, por exemplo, se eu fazer um corte onde eu tenho esse pontilhado aqui na minha aleta A, eu vou ter uma área de seção reta W vezes T. Se eu fizer um corte um pouquinho aqui mais para frente, a área de seção reta é a mesma. Então, ela é uma aleta retangular com área de seção reta uniforme. Eu posso ter as aletas planas também com área de seção reta não uniforme, como, por exemplo, na figura B, uma aleta triangular. Então, se eu fizer um corte no pontilhado e fizer um pouquinho mais para frente também, a gente vai observar que a área de seção reta vai mudar, né? Por isso que ela é não uniforme. Eu tenho as aletas anulares, certo? Que, então, vai ser em função do raio da aleta, como nós estamos observando na figura C. E temos as aletas piniformes também, que é no formato de um pino, né? E que a área de seção reta também ela é não uniforme. Então, eu posso ter vários tipos de aletas que serão colocados nos sistemas. Então, para a gente fazer uma análise geral da equação que governa a condução de calor nessas aletas e avaliar toda essa taxa de troca térmica, nós vamos pegar uma aleta. Ainda, apesar de dessa figura parecer uma aleta piniforme, né, mas nós não vamos ainda colocar informações sobre área, nós vamos deixar ela de maneira genérica, uma análise genérica. Para isso, nós vamos escolher um volume de controle infinito enzimal, que é esse pedacinho aqui da aleta que nós estamos pegando, que foi aumentado aqui na figura, com uma espessura na direção X, uma espessura infinita enzimal que nós estamos chamando de dx, certo?
Algumas hipóteses que nós vamos fazer com relação a essa análise. Primeiro, nós vamos considerar estado estacionário. Então, na hora de fazer o balanço, o nosso termo de acúmulo, ele é zero. Então, né, a taxa de energia acumulada pelo tempo vai ser igual a zero no nosso balanço. Nós vamos considerar uma condução unidirecional em X. Então, a gente sabe que a gente pode ter uma transferência de calor, por exemplo, se a gente fosse avaliar na direção do raio, mas para a gente considerar uma condução unidirecional em X, é como se a gente tivesse uma aleta muito fininha, certo? Que a gente pode desprezar a condução de calor, então aqui nessa hipótese a gente está falando só da condução, em outras direções e considerar ela apenas na direção X. Vamos considerar as propriedades físicas constantes, então a gente vai aplicar isso durante a nossa análise do balanço. Então a condutividade térmica a gente sabe que ela vai ser constante. Vamos considerar a radiação desprezível, como a gente falou no início, e vamos considerar que nós não temos geração de energia nesse sólido, nessa aleta, certo? Então, o meu termo de geração de energia, o meu Q3', também vai ser igual a zero. E vamos considerar que o coeficiente convectivo H do fluido que está escoando externamente a essa aleta, ele é constante ao longo de toda a minha dimensão X aqui da aleta. Então, portanto, na dimensão dx, que é o nosso voluminho de controle infinito enzimal, o coeficiente convectivo ele também vai ser constante. Então, perceba que nesse volume de controle, nós temos, entrando nesse volume de controle, um fluxo de calor Qx. Então, é um fluxo condutivo na direção X. Saindo, o que nós temos saindo? Como esse volume de controle está perdendo energia? Então, está recebendo esse Qx por condução, que está vindo lá desde a base da aleta, né? Nessa direção, eu tenho um fluxo Qx. Então, vai sair, pessoal, um fluxo de calor condutivo, Qx, só que ele vai ter algumas variações que vai acontecer nesse fluxo condutivo, visto que eu tenho uma taxa de calor que está sendo perdida por convecção para o fluido externo também, certo? Vamos considerar que o fluido tem uma temperatura T infinito menor que a temperatura na aleta. Então, vai ocorrer algumas variações, então vai ser um Qx mais dx, ou seja, eu vou considerar as variações que estão ocorrendo nessa espessurinha dx. Então, o que está entrando em x e o que está saindo em x mais dx, certo? Por condução. Além da gente ter essas perdas por condução, nós também temos a perda de calor que ocorre nesse volume de controle infinito enzimal por convecção para o fluido externo que está escoando, certo? Então, se nós pegamos um volume de controle infinito enzimal com espessura dx, a área superficial desse volume de controle, então a superfície que está exposta, seria uma área AS, que é a área superficial, mas como a gente pegou um volume de controle infinito enzimal dx, então vai ser um elemento de área de superfície infinito enzimal, que é o nosso DAS, ok? Então, essa taxa de transferência de calor por convecção também vai ser infinito enzimal, né? Então, vai ser D taxa de convecção, porque é proporcional a essa área infinito enzimal, essa área de superfície, certo? Então, além da área da superfície, a gente também tem a área de seção reta, que é esse corte aqui que foi feito na aleta, né? Então, a área de seção reta é esta área AC, que ela é função de x se eu tiver uma aleta com área de seção reta não uniforme, né? Então, conforme a gente for avançando em x, a área pode ir diminuindo, se for uma aleta piniforme. Então, essa área de seção reta, que é essa que eu estou rachurando aqui, que eu estou pintando aqui, ela é função da distância, pode ser função da distância
em x conforme eu avanço no comprimento da aleta, ok? Muito bem, posto isso, pessoal, nós vamos fazer o nosso balanço de energia. Então, já que o nosso termo de acúmulo e o nosso termo de geração é desprezível, o nosso balanço de energia vai ser a taxa de energia que entra vai ser igual à taxa de energia que sai, certo? Então, o que está recebendo, o que esse volume de controle está recebendo de energia é o meu QX. Então, a entrada de energia aqui é o meu QX. Eu vou apagar para a gente representar isso de forma mais adequada, né? Então, a minha taxa de energia aqui é o meu QX, isso vai ser igual ao que ele perde de energia, né? Então, tudo isso daqui é a forma que o meu volume de controle infinito enzimal está perdendo energia. Então, ele está ganhando energia por condução, está perdendo energia por condução, lá em x mais dx, né? E também está perdendo energia por convecção proporcional à área DAS, que é a área superficial. Então, ele perde por condução e perde por convecção. Então, agora vamos ver de que forma que a gente pode representar cada um desses três termos do balanço. Então, esse primeiro termo QX aqui, pessoal, agora colocando então em termos de taxa, né? O nosso balanço está em termos de taxa. Ele vai ser dado, já que é uma taxa de transferência de calor por condução, ele pode ser escrito pela lei de Fourier. Então, a lei de Fourier vai ser menos a condutividade térmica vezes a área dt dx, certo? Já que a gente está considerando uma condução unidirecional em x, certo? Agora, pessoal, falando um pouquinho sobre essa área, como nós vamos representar esta área, já que o nosso desenho a gente expressou duas áreas, dois tipos de área, né? Então, a área sempre é a área perpendicular ao fluxo. Então, se eu estou falando do fluxo condutivo lá na entrada, então é a área perpendicular ao fluxo lá na entrada. Então, vai ser a área de seção reta, função de x, lá em x, lá na entrada, certo? Então, por isso que eu chamei de AC, que seria a área de seção reta, tá? E não confundam com a área superficial. A área superficial em nada tem a ver com o fluxo de entrada condutivo, ok? Então, AC é a área de seção reta. Muito bem, já sabemos como a gente vai expressar a entrada, agora vamos para a saída. Então, a saída, começando pelo meu QX mais DX, então vai ser o QX, a taxa que entrou, mais as variações desta taxa que entrou na direção X, né? Que é esta taxa. Deixa eu apagar aqui. Então, é a taxa de entrada mais as variações da taxa na direção X em função daquela espessura dx. Então, vai ser a variação na taxa de entrada que ocorreu em função dos mecanismos que ocorrem naquele volume de controle infinito enzimal com relação à espessura dx. Então, QX a gente já sabe como a gente vai expressar pela lei de Fourier, que é menos K, área de seção reta, dt dx. E para expressar, então, a gente sabe que esse Q é um QX, então nós temos a derivada d dx do QX, certo? Que é menos K vezes a área de seção reta dt dx, vezes a minha distância aí, a minha espessura dx, certo? Pela hipótese 3, nós consideramos que as propriedades físicas são constantes, então a condutividade térmica vai ser constante, então ela pode sair de dentro da derivada, certo? Ela não vai, a condutividade térmica não varia com x. Então, eu tirei aqui a condutividade térmica de dentro da derivada. A área de seção reta, pessoal, aqui
eu não vou tirar ela de dentro da derivada, porque primeiro eu quero considerar uma equação válida para qualquer aleta com qualquer área de seção reta, uniforme ou não. Então, para isso, se ela não for uniforme, se ela for função de x, ela tem que permanecer dentro da derivada, certo? Então, eu posso dizer que o meu QX é esta equação toda aqui que a gente expressou na equação 3, ok? Falando agora da outra parte da saída, que é aquilo que está perdendo por convecção, que a gente chamou de dQ de convecção, a gente sabe que a lei que governa a convecção é a lei de resfriamento de Newton. Então, vai ser o coeficiente convectivo vezes a diferença de temperatura, se é taxa, vezes uma área. Então, se a gente está trabalhando com um elemento de área superficial infinita enzimal, nós temos um dQ de convecção. Então, lembrando que essa área é a área perpendicular ao fluxo convectivo. Então, se a gente olhar o nosso desenho, a área perpendicular ao fluxo convectivo, olha aqui onde é que está o fluxo convectivo, a área perpendicular é a área superficial, certo? Então, a nossa taxa de perda de calor por convecção infinita enzimal é dada pela equação 4. Bom, nós temos já todos os termos do nosso balanço postos aí, né? Foram definidos, então agora nós vamos substituir tudo isso na nossa equação do balanço, certo? Que é a nossa equação 1. Então, nós vamos pegar a equação 2, 3 e 4 e substituir na equação 1, certo? Então, fazendo isso, nós temos a equação que segue e nós podemos fazer algumas simplificações nessa equação. Então, ó, nós temos esse termo e esse termo, que é exatamente igual dos dois lados da equação. Então, se eu passar qualquer um dos termos para o outro lado positivo, a gente vai anular os dois termos, certo? Depois nós vamos pegar o que sobrou e dividir toda a equação por K dx. Então, eu cortei esses termos, se eu dividir aqui por K dx, e aqui esse termo também eu vou dividir por K dx, então está aqui na equação. O K eu cortei, certo? O dx foi cortado também, né, aqui nesta equação, nesse termo da equação, ok? E multiplicamos por menos 1. Então, esse termo ficou positivo e esse termo que era positivo fica negativo. Então, nós temos resultado desses passos matemáticos, a equação que segue, certo? Muito bem, pessoal. Nesse termo que está sinalizado aí do primeiro termo da equação, percebam que nós temos tanto a área de seção reta quanto o meu dt dx, o meu gradiente de temperatura, ambos podem ser são função de x, então o gradiente de temperatura é função de x, e a área de seção reta pode ser função de x. Então, como que a gente vai trabalhar com esse primeiro termo da equação? Eu posso abrir aplicando a regra do produto, né, da derivada. Então, quando eu tenho dois termos função de x, então eu vou fazer a primeira vezes a derivada da segunda função. Então, eu tenho a minha função u, a minha função aqui v, né? Então, vai ser a primeira vezes a derivada da segunda, a segunda vezes a derivada da primeira, certo? Tudo isso somando. Então, a primeira vezes a derivada da segunda, certo? Mais a segunda vezes a derivada da primeira com relação a x. E o segundo termo se repete, ok? Se eu dividir toda essa equação pela área de seção reta, então eu vou cortar no primeiro termo a área de seção reta. No segundo termo vai aparecer aqui a divisão, né, pela área de seção reta. Então, a derivada, o meu gradiente de temperatura, então ficou a derivada segunda, né, aqui do gradiente de temperatura.
Nesse termo também, nós temos, então, dividindo a área de seção reta vezes o dt dx, menos o terceiro termo, certo? Na equação 5. Então, a equação 5, ela é a equação da energia para condições unidimensionais em uma superfície estendida em estado estacionário, certo? Então, essa equação vale para as hipóteses que a gente expressou anteriormente, para propriedades físicas constantes também. Então, se a gente avaliar essa equação, ela depende fortemente da geometria da aleta, porque ó, ela é função da área de seção reta, ela é função da área superficial também, ok? Então, é fortemente dependente da geometria. Então, para uma aleta qualquer, seja ela de seção reta uniforme ou não, eu posso usar esta equação para resolver e encontrar, por exemplo, o perfil de temperatura na aleta, ok? Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos colocar mais uma hipótese na nossa lista. Nós vamos fazer a avaliação da equação anterior e reescrevê-la para aletas com área de seção reta uniforme, que é o que nós vamos estudar na nossa disciplina. Então, nós podemos ter na figura A, ter uma aleta retangular ou uma aleta cilíndrica, como na figura B, com área de seção reta uniforme, certo? Então, nós vamos só representar esta equação de forma mais concisa, aplicando essa hipótese na equação 5 que nós vimos anteriormente, só que na figura, para a gente entender aquilo que nós chamávamos de AC, de área de seção reta, na figura que está representado como ATR, então ATR é a área de seção reta uniforme e P é o perímetro. Então, nós vamos usar o perímetro para expressar a nossa área de superfície, certo? Por isso que nós estamos relembrando. Para quem não lembra sobre o perímetro, eu deixei o material para vocês revisarem perímetro lá no Moodle, tá? Se nós olharmos para a figura A, então, e avaliarmos qual é o perímetro desta superfície que eu estou pintando aqui, então o perímetro vai ser o somatório a distância W mais a distância T, mais a distância W de novo, mais a distância T. Então, o perímetro é 2 vezes W mais 2T. Enquanto que a área de seção reta desta mesma superfície vai ser W vezes T. Esta é a área de seção reta, é a área desta superfície, correto? Muito bem, para a figura B, que nós temos uma aleta cilíndrica. Então, o perímetro dessa base do cilindro aqui é π vezes d, certo? Enquanto que a área de seção reta é πd ao quadrado sobre 4 ou πr ao quadrado também, né? Como queiram utilizar. Então, eu estou separando bem o que é perímetro do que é área de seção reta, pessoal. Para quê? Para nós separarmos e entendermos o que é a área de seção reta, que é perpendicular ao fluxo condutivo, da área superficial, que é perpendicular ao fluxo convectivo. Isso é muito importante da gente entender. Então, pessoal, considerando que ATR é a área de seção reta e ela é uma constante, agora com a hipótese que a gente acrescentou, então eu posso dizer que a área da superfície vai ser a área que está exposta. Então, vai ser o perímetro vezes a distância x que eu estou percorrendo na minha aleta. Ou seja, olhando esta figura, tá? Se eu quero avaliar, eu quero saber a temperatura no meio aqui da minha aleta. Então, se L é o comprimento da aleta, em L sobre 2, certo? Então, eu vou fazer um corte na área em no X, L sobre 2. Então, a área que está exposta, considerando a metade da aleta, é o perímetro, aonde eu fiz o corte, que é, se a seção reta é uniforme, é 2W mais 2T, vezes a distância que eu percorri aqui,
certo? Que a área superficial exposta é esta área aqui, mais o corte que eu vou fazer na área de seção reta, certo? Essa é toda a minha área que está exposta. Por isso que essa é a área superficial. Então, eu posso dizer que a área superficial pode ser calculada pelo perímetro vezes a distância x, que vai ser o ponto em que eu quero saber a temperatura, enfim, na minha aleta, certo? E a área de seção reta, ela é uma constante. Outro comentário com relação à área de seção reta, então definindo SAS, a área superficial, que é o AS, é a área da superfície medida desde a base da aleta até o ponto X, em que eu quero calcular a temperatura, por exemplo. P é o perímetro. Então, se a área de seção reta ATR é constante, a derivada da área com relação a x vai ser igual a zero. E a derivada da área superficial com relação a x, se ela é perímetro vezes x, a derivada desta área com relação a x é o próprio perímetro. Então, substituindo essas duas condições lá na equação 5, ela se reduz e é simplificada no formato da equação 6, certo? Então, percebam que a gente está simplificando mais a equação que a gente obteve para a avaliação da aleta. Além disso, pessoal, nós podemos expressar a equação da troca térmica na aleta em função do excesso de temperatura. O que é o excesso de temperatura? Então, o meu θ, que é como nós vamos representar, então, o meu θx, a temperatura em um determinado ponto da aleta, ele vai ser a temperatura nesse ponto da aleta, Tx, menos a temperatura do fluido. Se eu quiser o θ na base da aleta, então vai ser a temperatura da base menos a temperatura do fluido. Então, o excesso de temperatura é o excesso com relação à temperatura do fluido, né? Porque se a gente considerar que a temperatura do fluido ela é constante, então eu posso dizer que o meu dt dx, se eu avaliar esta equação aqui, vai ser igual ao dθ dx. Ok? Então, o excesso de temperatura é o excesso de temperatura sempre com relação à temperatura do fluido, certo? Então, vai ser sempre a temperatura do ponto em que eu quero calcular na aleta menos a temperatura do fluido, ok? E se eu chamar aquele termo que é constante, né, na minha expressão, então, todo esse termo aqui, ó, ele é constante, a área de seção reta é constante, condutividade térmica é constante, perímetro e coeficiente convectivo também. Então, eu vou chamar tudo isso de uma única constante, que é m ao quadrado. Então, eu vou substituir na minha equação 6 o dt dx por dθ dx, porque essa igualdade é válida, como nós vimos avaliando a equação do excesso de temperatura, e os termos constantes por m ao quadrado. Então, a equação 6 ela pode ser escrita no formato da equação 7. Então, essa equação diferencial, pessoal, ela tem uma solução que já é muito conhecida por nós, certo? Então, é uma equação diferencial linear e homogênea de segunda ordem, certo? Que tem os coeficientes constantes, então m quadrado constante. E tem a solução conhecida como essa que eu estou expressando na equação 8. Então, para a gente terminar de encontrar o perfil de excesso de temperatura, que depois a gente pode converter no perfil de temperatura, já que a gente sabe que θx é igual a Tx menos a temperatura do fluido, nós precisamos encontrar as constantes C1 e C2. Certo? Então, para isso, nós vamos ter que descrever as condições de contorno. Então, como é unidirecional com relação apenas a x, então nós temos duas fronteiras para expressar as nossas condições de contorno.
Então, se o meu x está nessa posição, eu vou ter aqui em x igual a 0, e aqui no final da minha letra, x igual a L, né? Então, considerando que o comprimento dessa letra seja igual a L. Então, a primeira condição de contorno, que é x igual a 0, ela vai ser a própria temperatura da base. Então, isso aqui, na temperatura aqui na parede, pessoal, nós chamamos de temperatura da base, como a gente pode ver na figura. Então, em x igual a 0, a temperatura vai ser igual à temperatura da base. Reescrevendo isso em termos de excesso de temperatura, o excesso de temperatura em x igual a 0 vai ser a temperatura da base menos a temperatura do fluido, que nós chamamos de θB, que é o excesso de temperatura na base. Certo? Então, nós podemos expressar em termos de excesso de temperatura essa condição de contorno, porque o nosso perfil está em termos de excesso de temperatura, certo? Então, pessoal, nós vamos estudar 4 casos diferentes de condições de contorno, só que essas condições vão ser diferentes lá em x igual a L. Em x igual a 0, a condição de contorno é sempre a mesma dos 4 casos que nós vamos estudar daqui para frente. Então, o primeiro caso é o caso em que eu tenho convecção lá na extremidade da letra, lá em x igual a L. Então, se eu tenho convecção, eu posso expressar esta condição de contorno em x igual a L como uma condição de fluxo, em que tudo que chega nessa superfície em x igual a L por condução dentro da letra é perdido por convecção, certo? Então, eu posso igualar a equação da condução em x igual a L, por isso que o dt dx é válido para x igual a L, igualar a condução com a convecção, certo? E aí, cortando a área de seção reta, que é igual para os dois casos, eu tenho que menos k dt dx em x igual a L é igual a h, TL menos t infinito. Se dt dx é igual a dθ dx, então eu substituí aqui o dt dx por dθ dx, e TL menos t infinito é o meu excesso de temperatura com relação à temperatura em x igual a L, que é o meu θL. Então, isso aqui é o meu θL que eu substituí na equação 9. Então, a equação 9 me traz a segunda condição de contorno num caso em que eu tenho convecção lá na extremidade da letra. Então, para a gente encontrar o perfil de temperatura, eu vou aplicar a condição de contorno 1 lá na equação 8, certo? Substituindo x por 0. Então, eu chego que θB é C1 mais C2. E aplicando a condição de contorno 2, primeiro eu vou ter que derivar a equação 8, porque a condição de contorno 2 está em função da derivada do excesso de temperatura. Então, a equação 8, primeiro, ela precisa ser derivada para que eu consiga aplicar a condição de contorno, certo? Então, a derivada com relação a x de um exponencial u, em que u é função de x, é igual a exponencial de u vezes a derivada com relação a x de u. Então, eu vou ter que aplicar essa regrinha da derivada aqui na minha expressão. A solução eu já trago na primeira equação que eu mostro para vocês. Então, é o e elevado a mx, C1, a derivada de u, que vai ser m, ok? E assim, mesma coisa no segundo termo. Na equação 10, eu vou, então, substituir x por L, que eu quero essa derivada de θ com relação a x em x igual a L.
Então, onde tem x, eu vou substituir por L, como na equação 10. Agora sim eu consigo aplicar a condição de contorno, né? Então, basicamente, eu posso comparar a equação 10 com a equação 9, que é a condição de contorno, tá? Que basicamente é substituir esse meu θx em x igual a L, certo? Então, eu fico com o formato da minha equação 11, certo? Lembrando que, então, vamos guardar esta informação, que nós temos esse m vezes C2 exponencial de menos ml, menos C1 e ml. Se eu comparar a equação com a equação 8, então, lá na equação 8, o que eu tinha na minha equação 8? A solução, certo? Só substituir, então, no lugar de x, substituir L, ok? Então, fazendo esse procedimento, eu sei que θL é igual a C1 e ml mais C2 menos ml. Então, só substituir na equação 8 o x por L, né? Então, comparando esta equação 12 com a equação 11, que elas são muito parecidas, certo? Nós temos essa parte aqui da equação. Nós podemos representar as equações dessa forma: H vezes C1 exponencial de ml mais C2 e elevado a menos ml igual a K em M, C2 exponencial de menos ml menos C1 exponencial de ml. Então, para a gente solucionar e encontrar as nossas constantes aqui, a gente precisa fazer alguns passos matemáticos. Então, são vários passos matemáticos que eu não vou colocar aqui passo a passo. Utilizando, pessoal, a definição de cosseno e seno hiperbólico, que é uma relação entre exponenciais, certo? Então, peguem lá, retomem a definição de seno e cosseno hiperbólico, que a gente consegue chegar na nossa expressão para o perfil de excesso de temperatura. Então, a gente acha as constantes, substitui as constantes lá na equação 8, que é a nossa solução geral do perfil do excesso de temperatura. E para a gente obter o perfil de temperatura, é só substituir, né? θx é Tx menos T infinito, e θb é Tb menos T infinito. Então, para esse nosso primeiro caso, nós temos a expressão do perfil de temperatura. Lembrando que esse m, né, vem das constantes, então vai ser a raiz quadrada do perímetro dividido pela relação das áreas, né? Então, tá aqui, é o H vezes o perímetro dividido pela área de seção reta vezes K, raiz quadrada, né? Porque a gente tinha expressado em termos de m ao quadrado. E se nós aplicarmos a lei de Fourier naquele perfil de temperatura, a gente consegue a taxa de troca térmica na aleta. Então, para isso, a gente precisa fazer a derivada do perfil de temperatura, né? Do dθ dx, para substituir na equação da taxa de transferência de calor. Então, só considerando aqui, pessoal, esse θb está fora dessa raiz quadrada aqui, certo? Então, lembra lá que da taxa ele passou multiplicando, né? Ele estava dividindo o θx por θb. Então, por isso que ele está fora dessa raiz quadrada aqui, só para chamar a atenção de vocês. Então, QA é a taxa de transferência de calor na aleta para o fluido. Lembrando que m é um valor constante. E agora nós podemos repetir o mesmo procedimento, mudando a condição de contorno 2 para outros casos. Então, nosso caso B é um caso em que eu tenho a extremidade da aleta lá em x igual a L, ela está isolada para transferência de calor, ou é adiabática. Então, nesse caso, a gente sabe que o dθ dx em x igual a L é igual a zero. Então, substituindo lá na equação da
8, né, que é a solução do nosso perfil do excesso de temperatura, as condições de contorno 1 e 2, fazendo todos os passos matemáticos, nós chegamos na expressão para o perfil do excesso de temperatura e, aplicando a lei de Fourier, a gente encontra a taxa de troca de calor da aleta com o fluido, ok? O caso C é quando eu tenho uma temperatura conhecida na extremidade da aleta. Então, a condição de contorno em x igual a L seria, eu conheço, é uma temperatura TL conhecida. Então, o θL vai ser TL menos a temperatura do fluido. Então, substituindo essa condição de contorno, eu também consigo encontrar, né, e trabalhando com a equação, o perfil e a taxa de troca térmica. E o último caso é quando eu tenho uma aleta muito longa, certo? O que acontece quando eu tenho uma aleta muito longa, pessoal? Então, considerando que o L tende ao infinito, então em x igual a L, sendo que esse L tende ao infinito, basicamente, pessoal, significa que a temperatura lá em x igual a L vai ser a própria temperatura do fluido. Meu Tx, o meu TL, né, seria a própria temperatura do fluido, ou seja, já entrou em equilíbrio com o fluido. Então, a aleta é tão grande que não dá tempo de ocorrer as trocas térmicas dentro da aleta, fazendo com que a extremidade já entre em equilíbrio com a temperatura do fluido. Então, se a temperatura em X vai ser a temperatura do fluido, então substituindo a temperatura do fluido no lugar do meu TL aqui, eu posso dizer que o meu excesso de temperatura vai ser igual a zero, ok? Então, aplicando as condições de contorno, resolvendo a equação do perfil, aqui eu tenho o perfil resolvido para uma aleta muito longa e a taxa de troca de calor. Ok? Que é o modelo mais simples, né, de perfil e de taxa de troca de calor que a gente tem. Nesta tabelinha, então, está aí simplificado todas as condições de contorno para todos os casos que a gente estudou, com o perfil de temperatura, de excesso de temperatura, porque está em função de θ, né, e as taxas de troca térmica, né, considerando o que é o θ, que é o excesso de temperatura, o θ da base, o m quadrado e o m maiúsculo, que é a raiz quadrada daquele HPK, área de seção reta, vezes a temperatura, excesso de temperatura na base, certo? Está expressado de forma diferente aqui em função desse m maiúsculo, aquele valor que é tudo constante, ok? Muito bem, pessoal, então nós vamos usar para resolver os nossos problemas de aletas, nós vamos usar esses casos prontos já das equações da distribuição, do perfil do excesso de temperatura e da taxa de troca térmica. Então, essa tabela, essas equações serão dadas e vocês podem utilizar essas equações prontas, certo? Nós não vamos ter que fazer o balanço desde o começo, porque assim, se a gente for fazer o balanço, a gente não vai ter tempo de resolver numericamente os problemas de aletas, certo? Então, essas equações a gente vai poder utilizá-las prontas. Além das equações de taxa de troca de calor das aletas, que são muito importantes, a gente precisa avaliar o desempenho das aletas, pessoal. Porque a gente sabe que quando a gente inclui uma aleta, a gente aumenta a área de troca de calor, aumenta a área superficial com o objetivo de aumentar a transferência de calor. Só que a gente não comentou um detalhe importante. Quando a gente inclui uma aleta, a gente também está incluindo uma resistência térmica condutiva à transferência de calor. Então, a gente também está, quanto mais aletas a gente inclui, mais resistência condutiva a gente está incluindo na nossa avaliação da taxa de troca térmica global. Então, a gente não tem garantia de que a gente vai incluir infinitas aletas e isso vai aumentar a taxa de troca térmica. Porque se fosse assim, a gente ia colocar 1 milhão de aletas numa superfície super pequena e ia aumentar a taxa de troca térmica infinitamente.
Não é assim que funciona. Então, existe um número de aletas que favorece o aumento da taxa de troca de calor. Então, a gente tem que fazer o estudo do desempenho das aletas, certo? Então, para isso, a gente vai estudar alguns valores, alguns termos de eficiência, efetividade das aletas. Começando pela efetividade da aleta, que é o εA. Então, a efetividade é a razão entre a taxa de transferência de calor da aleta e a taxa de transferência de calor que existiria sem a presença da aleta. Então, se eu não tivesse a aleta, a troca térmica entre a superfície e o fluido seria a troca térmica convectiva na parede e o fluido, certo? Então, por isso que a força motriz, a diferença de temperatura é a temperatura da base menos a temperatura do fluido, a área de seção reta da aleta e o coeficiente convectivo. E a taxa de troca térmica da aleta é o QA, que vai ser dado dependendo das condições de contorno, né? Que as equações que a gente já conhece, certo? Então, essa área de seção reta com um Bzinho aqui, pessoal, seria a área de seção reta da base, ou seja, se eu não tivesse aleta, né? Então, o uso de aletas é justificado quando essa efetividade é maior ou igual a 2. Então, a gente falou que o grande problema de você incluindo aletas para aumentar a taxa de troca térmica seria o aumento também da resistência da aleta. Então, se taxa é força motriz por resistência, então a gente consegue definir a resistência térmica da aleta, que vai ser a força motriz, que é a temperatura da base menos a temperatura do fluido, dividido pela taxa de troca térmica da aleta, né? Se não houvesse aleta, a resistência térmica estaria associada à resistência térmica na base, certo? Que seria o coeficiente convectivo do fluido pela área de seção reta da base, certo? Essa seria a resistência que a gente chama resistência térmica na base, se não houvesse aleta. E se há aleta, a resistência vai ser essa que está posta aqui, o θB, pela taxa de troca térmica, né? Dependendo da condição de contorno. Então, a efetividade da aleta também pode ser calculada por uma razão de resistências. Resistência térmica convectiva, caso não existisse aleta, pela resistência térmica na aleta. Falando da eficiência, a gente falou da efetividade, agora falando da eficiência da aleta. O que é a eficiência da aleta? Então, é a relação entre taxa de troca de calor transferida pela aleta e a taxa máxima de transferência de calor que seria possível ser transmitida na aleta. Ou seja, é uma taxa imaginária, essa taxa máxima não existe porque eu tenho perda devido às resistências. Ok? Então, o valor máximo de calor transferido pela aleta, quando ele seria obtido? Seria obtido se a aleta estivesse na temperatura da base em toda a sua extensão. Ou seja, uma temperatura, se não houvesse uma troca térmica, a gente estaria, de certa forma, proporcionando em toda a extensão da aleta o maior gradiente de temperatura. Mas a temperatura vai mudando devido à condução dentro da aleta. Então, a eficiência da aleta seria a taxa da aleta, a taxa de troca de calor da aleta, por essa taxa máxima, que seria o coeficiente convectivo, vezes a área superficial da aleta, que é esse ASA, vezes a diferença de temperatura, né? Para a gente calcular a taxa, que seria a temperatura da base menos a temperatura do fluido, ou seja, o nosso gradiente máximo de temperatura, certo? Então, dessa forma, a gente calcula a eficiência de uma aleta, ok?
Qual é a relação que existe entre efetividade e eficiência da aleta? Então, voltando para a efetividade, que é a relação entre a taxa de troca térmica da aleta e a taxa de troca térmica como se não houvesse a aleta, que seria a taxa de troca térmica na base, a taxa da aleta vai ser a eficiência daquela aleta vezes a taxa máxima, certo? Dividido pela, então, a taxa de troca térmica na base. Se eu substituir todas essas equações aqui, basicamente o gradiente de temperatura a gente corta, os coeficientes convectivos a gente corta, e basicamente vai ser uma relação diária, né? Que vai ser, então, a efetividade é igual a eficiência vezes a área da superfície da aleta pela área da base, certo? Então, a gente consegue, obtendo a efetividade, eu consigo obter qual é a eficiência da aleta, ou o contrário, se eu conhecer as áreas da superfície e a área da base. Outra forma de fazer essa relação, pessoal, existem alguns gráficos prontos para algumas aletas que são consideradas padrões, que isso é utilizado para dimensionar alguns equipamentos, utilizando o comprimento corrigido para algumas aletas, para algumas geometrias de aletas, né? No caso que eu tenho, então, a extremidade considerada não adiabática, então, eu tenho lá, no caso da superfície adiabática, eu teria a tangente hiperbólica de ml, né? Se eu tiver uma superfície não adiabática, esse valor da tangente pode me dar valores de máximos e mínimos. Então, isso tudo é colocado nesses gráficos. Só para a gente definir o que seria o tal do comprimento corrigido, que vai aparecer nessas figuras que eu vou apresentar para vocês. Então, no caso de aleta retangular, seria o comprimento mais aquela espessura T que a gente viu nas nossas figuras, nas nossas aletas retangulares, T sobre 2. E para a aleta piniforme, seria o comprimento vezes o diâmetro dividido por 2. Para ficar mais claro, vamos ver as figuras. Então, por exemplo, eu tenho a linha aqui na minha figura para a aleta retangular, para uma triangular e para uma triangular em que eu tenho aqui não é reto, né? Essa distância aqui, ela não é exatamente reta, é uma parábola, certo? Então, eu tenho como encontrar a eficiência da aleta pelo valor de comprimento corrigido elevado a 3 meios, que nós definimos no slide anterior, vezes H dividido por K pela área elevado a meio, certo? Então, nós podemos usar esses gráficos aqui para encontrar a eficiência da aleta também. Então, essas são algumas aletas padrões, claro que definindo aqui quais são todas essas distâncias, né? Para anulares também a gente tem alguns gráficos, lembrando que esses números dessas linhas é a relação entre esses dois raios, raio 2C por raio 1, então tá aqui qual que é o raio 2C, é essa espessura aqui, o raio 1 é essa espessura, então dependendo dessa relação de raios, eu posso usar cada uma dessas linhas e assim por diante. Existem outras figuras, tá? Nós vamos trabalhar com aletas que não necessariamente a gente precisa usar esses gráficos para encontrar a eficiência da aleta. Então, esses gráficos são definidos a partir dessas equações. Então, a gente tem tabelado equações para diferentes tipos de aletas padrões para a eficiência da aleta, ok? Então, levando em consideração o que é cada uma dessas dimensões de acordo com a figura. Isso essas tabelas, então, foram tiradas do nosso livro de referência básica, né, do Incrópera. Além disso, pessoal, nós temos a eficiência global na superfície, que seria a eficiência global de N aletas
que são fixadas na base de uma determinada superfície, certo? Então, vou avaliar um conjunto, a eficiência de um conjunto de aletas, que é chamado de eta G, certo? Então, ela vai ser uma relação da taxa total da transferência de calor, então, calculada com base na área da superfície total exposta, a taxa de troca térmica para o fluido, por aquele Q máximo, que seria a taxa máxima que seria trocada, né, considerando também a área total exposta, ok? Então, essa área total exposta seria N, que é o número de aletas, vezes a área da aleta, mais a área da base, ok? Então, dessa forma, eu poderia calcular a eficiência global de um conjunto de aletas. Só para a gente, então, associar como que nós poderíamos calcular a eficiência global com base na eficiência de cada aleta, então, a minha taxa total, de troca total, seria a taxa de troca nas aletas, dividido multiplicado por N, que é o número de aletas, então, a taxa de uma aleta, vezes o número de aletas que aparece ali, a taxa de troca térmica na base. Então, somando isso, eu teria a taxa total, que vai ser dada pela eficiência total, eta G, H vezes a área total vezes a área da base. Tudo isso, a taxa de troca térmica pode ser força motriz pela resistência total desse conjunto de aletas, ok? Então, relacionando esta parte da equação aqui, eu consigo definir a minha eficiência global para um conjunto de aletas, calculada em função da eficiência de uma aleta, que seria a eficiência global, 1 menos o número de aletas vezes a área de uma aleta, dividido pela área total, vezes 1 menos a eficiência de uma aleta. Então, esse estudo aqui é um estudo muito interessante para a gente definir quantas aletas, por exemplo, eu devo inserir num determinado sistema para que o aumento da taxa de troca de calor seja de fato efetivo, interessante, na hora de dimensionar, por exemplo, um trocador de calor. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Até mais!